Gravando a nossa aula de hoje, dia 29 de setembro de 2020, com a turma do 7º ano A. O professor está muito feliz porque encerramos as nossas aulas sobre a vida de Davi, muito inspirador para nossas vidas, temente a Deus, um homem guerreiro que esperou o tempo certo para conquistar todas as suas vitórias, tanto na vida quanto no decorrer da sua história. E agora nós vamos iniciar com a história de Moisés, isso mesmo. Moisés, que foi o libertador do povo e diz que o homem mais importante da Bíblia, que viveu os milagres mais extraordinários de todos os tempos e viveu algo sobrenatural. Para mim, o milagre mais top dele foi Deus ter aberto o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. E o versículo de hoje para nossa meditação, vamos lá? Todo mundo olhando na tela. Mas em todas as coisas, estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Sabe por que a gente se sente uma pessoa completa? Porque a gente tem o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, demonstrando em atitudes e em palavras tudo que nós poderíamos entender sobre o significado da vida. Quando você compreende essa verdade avassaladora, você se torna uma pessoa altamente completa. E Deus vem, te liberta, te completa, porque você percebe que você tem um Deus que cuida de você. E isso te livra da depressão, do medo, da angústia, da síndrome do pânico, da depressão, do isolamento, da timidez, porque você percebe que Deus te ama incondicionalmente. Legal? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nesta manhã eu te engrandeço e percebo que o Senhor tem cuidado de cada um dos alunos do 7º ano A. Derrama a tua bênção, a tua paz sobre a vida deles, trazendo muita saúde, para que eles possam perceber o teu cuidado diariamente na vida deles. Nos dê uma semana de vitórias, de bênçãos. No decorrer da nossa vida aqui nessa terra, o Senhor nos surpreenda com o teu amor, nos dando planos, estratégias, objetivos claros, para que tenhamos uma vida e vida em abundância. Uma vida de paz, de tranquilidade, longe das drogas, do medo, dos vícios, das coisas que possam corromper a nossa mente e o nosso coração. Que possamos, através dos grandes homens da Bíblia, serem inspiradores sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, aquilo que nós fazemos, a forma que nós conduzimos e escolhemos as coisas que fazemos aqui enquanto estamos em vida. Nos dê a capacidade de perceber e interpretar o mundo de forma que agrade o teu coração. Possamos ser pessoas sábias e inteligentes para perceber o momento certo para cada escolha e aproveitar bem as oportunidades que a vida nos darão. Que possamos ser pessoas de caráter, de boa índole e de moral ilibada, para que possamos engrandecer o teu nome e a nossa vida sirva de inspiração para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Legal? Temos presente então aqui Maria Vitória, Isadora, Radassa, Esther, Elias, Camila, Tiago e Amanda Messias, que está acabando de chegar. O professor está falando sobre a vida de Moisés, nós encerramos a história de Davi, foi muito legal. E agora o professor vai passar um vídeo super curto para vocês terem uma noção global, e isso vai ampliar a mente de vocês para vocês entenderem o contexto de como era a vida de Moisés e por que ele se tornou o homem mais importante da história. Ele que foi quem criou os 10 mandamentos dados por Deus. Ele subiu numa montanha durante 40 dias, ele voltou com o rosto brilhando de tanto contato que ele teve com Deus. Ele viu a sarça ardente, ele bateu numa rocha e ela saiu água, ele viu o mar vermelho se abrindo,
ele foi cuidado por Deus através de uma nuvem durante o dia para que o sol não escaldasse sobre a sua cabeça durante 40 anos. Durante a noite no deserto é frio, Deus mandava uma coluna de fogo para espantar os animais peçonhentos, as cobras, escorpiões e najas do deserto e os inimigos, e aqueciam eles ainda. E durante esse tempo caía uma semente do céu todos os dias, que era em forma de trigo, e eles faziam pão, bolo, faziam polenta, faziam mexido, cozinhado, tudo com aquilo, e eles comiam aquilo que Deus dava diariamente. E não podia guardar, porque estragava. Tinha que aguardar o próximo dia. Então, eles viveram milagres sobrenaturais, fora as 10 pragas, né? As pragas dos gafanhotos, dos piolhos, do rio Nilo que se tornou em sangue, da morte dos primogênitos, da chuva de pedras, da noite, do dia que se tornou em noite, o eclipse que durou vários dias. Então você percebe Deus, talvez na história do planeta não tenha ninguém que viveu tantas coisas sobrenaturais como Moisés. Ele jogou um cajado de madeira no chão e o cajado se tornou uma cobra. E essa cobra engoliu as outras cobras. Depois ele pegou no rabo da cobra e ela se tornou um cajado novamente. Então, a nossa vida é feita de milagres, mas milagres sobrenaturais é ainda mais top, né? O que é um milagre sobrenatural? É a gente voar, é o mar se abrir, é um carro não rodar, capotar e não ferir ninguém. Então, uma pessoa que tem uma doença terminal, como um câncer, sobreviver. Uma pessoa que... Esses dias eu vi uma reportagem de um ferro que caiu de uma construção, de uma altura de mais de 100 metros. O ferro, ele caiu na cabeça da pessoa, furou o capacete, furou o crânio, furou o cérebro, saiu aqui na garganta do cara e ele não morreu. Conseguiram tirar o ferro da cabeça dele, do crânio, do cérebro, e não perfurou nenhuma parte do cérebro. Os médicos falaram que se você fizesse isso com um computador, não conseguiria. Isso é um milagre, e é um milagre sobrenatural. É uma coisa extraordinária. Aquele outro homem que o navio afundou, ficou mais de 30, 40 metros dentro do fundo do mar, e aí quando foram buscar o navio, tinha uma pessoa viva lá dentro do navio, porque criou uma bolha de ar e ele ficou guardado nessa bolha de ar durante vários dias dentro do navio. Aí mandaram um robô com oxigênio para recuperar eles, conseguiram tirar ele lá com vida, no fundo do mar. O cara ficou vários dias com a bolha de ar que ficou lá e ele respirando aquilo lá. Um cara desse, ele viveu um milagre, e um milagre sobrenatural. O que é sobrenatural? Que está acima do natural. O natural é a gente ficar sem ar e morrer. Mas quando alguém está no fundo do mar e consegue respirar, tem uma bolha de ar ali para ele conseguir respirar, isso é um milagre sobrenatural. São coisas divinas. Vamos lá, então, assistir o vídeo de hoje para a gente ter um resumo da história de Moisés. Vamos lá. O professor vai voltar aqui. Pular o anúncio. Opa, aqui. Vamos lá, atenção, 3, 2, 1. Moisés foi o homem gravando. escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Meu nome é Patrícia Jacob e se você faz parte dos 75% de pessoas que assistem os vídeos e não são inscritas, já clica no botão inscrever-se para não perder mais nenhum estudo bíblico do canal. E aí, vamos crescer junto? Então se inscreve aí! No vídeo de hoje vamos ver de forma bem resumida a história do principal personagem bíblico do Antigo Testamento, Moisés. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, clica no link aí embaixo na descrição do vídeo. Além de aprender mais sobre centenas de personagens bíblicos, você ajuda o canal, beleza? Deus abençoe a sua vida e bom vídeo!
Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da Terra Prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi, e ele era filho de Joquebede e Anão. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de uma palavra que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade que sua própria mãe, que serviu como sua ama, tenha lhe dado esse nome. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa de como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi lá que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também conhecido como Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas deste homem, Zípora. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Naquele momento, Moisés conheceu o Deus santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito, porém ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então, o Senhor enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Aqui no canal tem um vídeo super legal explicando o significado de cada uma dessas pragas. Assiste lá depois desse aqui, beleza? Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa, que você também pode conferir com detalhes aqui no canal. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Enquanto liderou o povo de Israel,
Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da Terra Prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. A razão disso é um papo para outro vídeo, ou você pode saber adquirindo o livro que está aí na descrição do vídeo. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na Terra Prometida. Na véspera do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Esse foi o resumo da história de Moisés. Gostou? Deixe seu like aí. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou publicitário, entre em contato. Muito legal! E aí, deu um resumão legal aí, né? Essa história de Moisés é fantástica, né? Agora que eu vi, o senhor tá com barba, professor? Oi? Agora que eu vi, o senhor tá com barba? É, aí, ó, minha barba tá gigantesca. Já tem 3 semanas que eu tô deixando. Legal, e para encerrar, o professor vai colocar aqui mais um videozinho curto e aí a gente vai finalizar com um PowerPoint, tá? Para vocês ainda ampliarem mais, porque a prova desse semestre vai ser sobre o Moisés. Então, é bom vocês ficarem antenados. Vou colocar aqui, muito legal, eu estou assistindo aqui junto com vocês. Professor, então a prova desse semestre vai ser sobre Moisés? Vai ser sobre Moisés. Vixe, professor, é que é muita coisa. Não, é tudo perguntinha fácil. Vamos passar só a primeira parte do vídeo, tá? Não vamos passar tudo, não. O Velho Testamento. Muita atenção. Moisés. Do nascimento ao chamado de Deus. Versão brasileira. Vox Mundi. Hebreus são a única coisa que se pode ver. E quanto mais os oprimimos, mais o número deles continua a crescer. Dentro de alguns anos, não poderemos mais controlá-los. Nós já tentamos de tudo, mas não tentaram com a vontade que deveriam. Aonde quer que eu olhe, hebreus, hebreus, hebreus! Poderia libertar alguns deles. Por favor, Bátia, se for falar bobagens, é melhor você ir para o seu quarto. Estou até pensando em mandar os soldados acabarem com eles. Não pode, precisamos do trabalho deles. Pare com essa história de me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mate os bebês. O quê? Mate todos os meninos que nascerem dos hebreus. Boa ideia, Urati. Você está bem? Você, leve sua mulher para casa e reze para que seja menina. Papai, quando vai nascer? Já vai nascer, Aaron.
Já vai nascer. É um menino. O que vamos fazer? Nós vamos achar uma saída. Eles vão matar o meu bebê. Não vão, não. Eu sei que eles vão matar o meu bebê. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Não deixaremos. Vamos achar um jeito. Eu te prometo. Está na hora. Nada de moleza. Andando, andando. Levante. Eu não posso. Estou muito doente. Eu mandei levantar. Papai! Vai andando. Eu vou cuidar de você. O seu pai nunca vai deixá-la ficar com ele, Pátia. Eu não vou desistir dele. Os deuses pouparam esta criança e até meu pai vai ver isso. Não. Ele será educado como um príncipe no Egito. O nome dele será Moisés, porque foi tirado da água. Pátia, você não tem como alimentar a criança. Eu conheço uma pessoa que pode cuidar dessa criança. É ele. É ele mesmo. Deus salvou o nosso filho. Meu filho. Olha o meu filho. Ele é nosso só por um tempo. Mas o que importa é que ele vai viver. O que importa é que ele está vivo, afinal. Sim. E elas o chamam de Moisés. 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 Muito legal essa história, né? Você vê como que Deus poupou a vida de Moisés desde criança. E na nossa história, será como que Deus poupa a nossa vida, né? Tenta lembrar aí de quantos milagres. Você sabe que a nossa vida é um milagre constante, né? O fato de nós estarmos vivos. Tem crianças que a mãe tenta abortar. Tem crianças que teve doenças sérias durante a infância. Outras crianças... Professor, Ah, eu assistia quando era criança esse desenho bíblico. muito legal, né? O bom da internet é que eles guardam tudo, né? Coisas que antigamente a gente nem tinha esse contato, agora a gente consegue achar. É. Esse desenho também essa semana. Mas ele é bem ilustrativo, né? Então, durante a nossa vida, Deus faz muitos milagres. Cadê aqui? Ixi. Deixa eu abrir aqui de novo. Agora eu vou abrir o PowerPoint. Atenção. Aqui. Olha só. Então, José se tornou o governador do Egito, né? Moisés vem depois de José. Aí o povo se multiplicou, eles cresciam muito, eles tiveram muito filho, né? E aí esse rei que determinou a morte dos hebreus, ele não conhecia a história de José, porque José tinha
transformado o mundo, tinha salvado as pessoas, porque se não fosse José interpretar o sonho do faraó, as pessoas iam morrer para sempre, né? O mundo inteiro ia ficar 7 anos de fome, ninguém teria arquivado comida ou guardado comida. Então, esse faraó, ele tem 3 decretos. Ele manda, além de colocar mais trabalho para as pessoas, forçaram eles a trabalhar e as crianças, os meninos, seriam degolados. E aí os egípcios trabalhavam com barro, com tijolos, servindo no campo. Eram escravos mesmo. Aí você me diz assim, professor, mas e hoje acontece isso? Pessoas saem de suas casas para procurar comida do seu país? Nós temos aqui a Venezuela. A Venezuela era um dos países mais ricos do planeta, porque eles são o maior produtor de petróleo do mundo. Eles eram mais ricos do que Dubai, do que aqueles Emirados Árabes, mas eles tiveram um governo ruim. E as pessoas estão saindo de lá para vir trabalhar e comer aqui no Brasil. Até hoje, em 2020, tem pessoas migrando dos seus países para outros países. Então, essas crianças tinham que ser mortas. Por quê? Porque quanto mais homens nascendo, mais o exército dos hebreus ia crescendo. Se um dia eles se rebeliassem, eles conseguiriam destruir todo o povo do Egito. Então, o faraó se antecipou e falou, vamos matar os bebês para que eles não cresçam e não se tornem um grande exército, né? Só que aí Deus poupa a vida de Moisés, dá estratégia à mãe, o pai, e Deus convence o coração daquela princesa de adotar ele. Então, Moisés viveu 40 anos no palácio. Ah, professor, mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus sempre usa alguém num cargo de autoridade para poder libertar outros que são pessoas mais simples, pessoas que dependem da liderança de outras pessoas mais instruídas. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés era muito inteligente, ele sabia liderar porque ele tinha sido instruído, teve a melhor escola, a melhor comida, a melhor cama, a melhor roupa, as melhores seguranças. Ele morava no palácio, ele era filho do faraó, por consequência de ser adotado. Mas ele tinha dentro de si a essência de Deus. Por quê, professor? Porque a mãe dele que criou ele até ele desmamar. Lembra que a Miriam acompanhou o cestinho e falou, olha, moço, eu sei quem pode continuar dando mamar para esse bebê. Aí a princesa falou, quem? Aí ela falou, Joquebede, minha mãe. Só que ela não sabia que Joquebede era a mãe de Moisés, a filha do rei. Então, ela dá o filho de volta para a mãe, sem saber, e ainda paga para ela cuidar. Então, Moisés ganhava tudo, ganhava roupinha, ganhava comida, e a mãe dela ainda, olha, estou te pagando para você cuidar dele até ele crescer. Então, ele passa 40 anos na corte, 40 anos no deserto, e 40 anos só depois ele aprendeu que Deus é tudo. Então, Moisés, ele é uma história inspiradora de pessoas que, independente das circunstâncias que elas passam, que elas enfrentam a morte, elas podem se tornar grandes líderes, pessoas que transformam o mundo. Então, não é porque você está num bairro distante, numa casa simples, não é porque você não tem um celular que você gosta, as mochilas que você gosta. Em qualquer situação da tua vida, Deus pode reverter e fazer de você uma pessoa de grande sucesso. E também, esse sucesso só vai ser benéfico se você puder transformar a vida de outras pessoas, facilitar a vida de outras pessoas. Legal? Até o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana maravilhosa. Tchau. Quer falar alguma coisa? Tchau, Maria Vitória. Elias, Radassa. Tchau, professor. Até a próxima terça-feira. Até terça.